Nesta quarta e quinta-feira, o programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp em Bauru realiza um seminário de políticas de comunicação para discutir o cenário da radiodifusão pública e privada no Brasil. O Unesp Notícias também abre espaço para falar sobre esse tema e nós recebemos um dos convidados do evento, o professor Murilo César Ramos. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Boa noite e obrigado. Agradeço eu também pela oportunidade de vir falar com vocês hoje sobre esse tema. O professor Murilo, ele é pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília e é integrante do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias da Comunicação, também da UNB. Professor, vamos começar falando sobre o cenário brasileiro, né? A maior parte das empresas de rádio e de televisão são administradas pela iniciativa privada, né? O que isso significa para o cenário da comunicação? Esse é o problema estrutural mais importante da vida da radiodifusão, do rádio e da televisão brasileiros, desde a sua concepção. Ela não foi concebido por ninguém especificamente, mas, enfim, desenvolveu-se desse modo. Desenvolveu-se por meio da presença dominante, tanto para o rádio, logo no início, depois para a televisão, de empresas controladas pela iniciativa privada. E no Brasil, ao contrário de outras realidades, mesmo próximas de nós, como o caso da Colômbia, por exemplo, mais recentemente, mas para falar dos modelos importantes para nós como referência, como Estados Unidos e Europa, o Brasil sempre careceu de um sistema de interesse público, de serviço público, capaz de apresentar uma alternativa para a sociedade. Então esse tem sido sempre, e continua sendo, e ainda será por algum tempo, o nosso grande problema. Esse é o cenário que o senhor enxerga para os próximos anos? O senhor não vê uma mudança, um investimento maior na comunicação pública? É muito irônico isso, né? Porque o Brasil passou por uma mudança política abissal, né? Para usar uma palavra não muito usual, uma mudança muito grande recentemente com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesse processo, eu vou me referir apenas a uma consequência que me afetou como cidadão, me afetou como pesquisador, como professor, me afetou como ex-membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, da EBC, que operava a TV Brasil e 8 rádios, né? O projeto da EBC, que começou com a lei de 2008, né, ele foi simplesmente eliminado com uma assinatura de uma medida provisória. E foi justamente pela extinção do Conselho Curador, do qual eu fui parte durante quase 5 anos. Enfim, então, eu não vejo incentivo hoje. Quer dizer, havia possibilidade de um incentivo, havia possibilidade de um sistema de serviço público que crescesse ao longo dos anos. Eu sempre falava, a TV Brasil, as rádios, né, que tinha uma história até mais longa que a TV Brasil e muito importante, a Agência Brasil, mas a TV Brasil principalmente, nós só vamos saber se ela, da sua eficácia, ao longo de uma geração. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. E, infelizmente, com 8 anos de existência, a TV Brasil foi literalmente extinta. O que sobrou não é nada parecido com o que se pensou originalmente com o projeto da EBC de 2008. E o impacto, né, dessa decisão se arrasta por diferentes partes do país, por exemplo? Não, com certeza, porque você tem emissoras ligadas a governos estaduais, a universidades, a mesmo fundações privadas, que poderiam, no tempo, constituir uma alternativa, mesmo descentralizada, de serviço público, aos moldes, por exemplo, do sistema PBS dos Estados Unidos, sem querer comparar com a BBC britânica, que é um modelo muito distante de qualquer realidade que a gente possa pensar, e nasceu assim e será sempre assim. Né? Então, a repercussão foi essa. A repercussão se deu, primeiro, pela impossibilidade de construir um sistema descentralizado, que era eu sempre tive mais gosto pela ideia de um sistema descentralizado, preservando por a TV Unesp, fazendo parte desse processo, contribuindo com programações, contribuindo com ideias, com formatos,
mas preservando a sua identidade de Bauru, da universidade, enfim, mas sendo também parte constitutiva dessa rede, né? Isso tudo acabou, quer dizer, e eu não sei quando é que se poderá retomar isso, né? Infelizmente. Professor, a gente falou sobre as discussões políticas em torno da radiodifusão, mas em relação à comunicação digital, o senhor acredita que também exista uma demanda por regulamentação nessa área? Esse é um tema difícil, porque a comunicação digital, eu sei a que você se refere, ela é extremamente ampla, e aliás, a radiodifusão, a televisão aberta, inclusive, está se tornando digital. Sim. Então ela está se integrando a esse sistema de produção, distribuição e consumo por meio de aparelhos terminais digitais, seja um smartphone, né, seja a sua Smart TV em casa, enfim. Então é um cenário complexo e a televisão ela passa a se integrar nesse cenário agora com mais força, porque já se produz digitalmente há muitos anos. O que está se fazendo agora se produz em grande parte, se distribuía digitalmente, mas a recepção não era digital. Agora a recepção passa a ser digital. As pessoas estão ou por meio de uma caixa conversora, a gente sabe disso, ou por meio de televisões aptas a receber o sinal digital. Todo mundo, do mais pobre ao mais abastado, na Brasília já está com o sinal analógico desligado. Começou lá, Rio Verde, em Goiás. São Paulo, acho que é São Paulo agora que está sendo desligado. A cidade de São Paulo, eu acho que a grande parte da grande São Paulo está sendo desligado, vai ser desligado agora em março o sinal analógico. Aqui para Bauru a previsão é o ano que vem. No ano que vem. Então, veja bem, então, esse é um problema. Outro problema da comunicação chamada digital, problema ou solução, é a necessidade, primeiro, de disseminar o acesso às redes de banda larga, com capacidade, seja móveis ou sejam fixas. Então, esse é o primeiro problema. É o problema de você ter uma política pública capaz de, no tempo, universalizar esse acesso, que todo mundo tenha a possibilidade de acessar, seja a sua rede social, seja o seu serviço de mensagens, né? Não vou fazer comercial aqui de ninguém, mas enfim, seja, como eu fazia há pouco, acessando um site para saber o resultado de um jogo de futebol, não é? Em trânsito, tá certo? Seja, por exemplo, tendo acesso a serviços de streaming, de programas de televisão, de séries, vídeos, como a gente está vendo sendo disseminados com larga margem hoje. Então, então, primeiro, a necessidade de infraestrutura, de acesso e conexão e conectividade. Isso é uma primeira necessidade. A outra é um certo tipo de regulamentação desse ambiente. Em ambientes similares, tipo hotelaria, o Airbnb, né, que também faz parte desse chamado ecossistema digital, ou Uber na questão. Aí eu vou falar, não é propaganda, estou falando da polêmica, como, por exemplo, o serviço de táxi. Então, o poder público tem que intervir e fazer algum tipo de regulamentação, seja da área tributária, seja na área de segurança, na área de regulação da concorrência, enfim. Então, isso também vai valer e passa a valer também para outros serviços que competem ou não, por exemplo, com TV por assinatura. É uma área difícil, não se fala aqui de você, por exemplo, disciplinar a oferta de conteúdos, não é isso. Mas começa a se discutir, por exemplo, certos serviços que são oferecidos no Brasil, eles estão ainda hoje à margem da estrutura tributária. É fundamental pensar isso. Ou seja, exemplo, é um cenário bastante complexo. É muito complexo, né? É muito complexo. Eu já estava me perdendo aqui, porque ele é tão complexo, você começa a falar dele e você não para. Professor, infelizmente vou ter que interrompê-lo, que o nosso tempo hoje é um pouquinho curto, é um tema interessante, precisamos discuti-lo amplamente. E eu agradeço hoje a sua presença aqui prazer com a gente. De poder falar, né, sobre essas questões que são importantes, mas, de fato, elas são, praticamente no ambiente digital, e eu encerro, elas são muito complexas, muito complexas. Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês.